Olá, bem-vindos a mais um episódio do Emerson Garin Podcast. E nosso canal é um canal que aborda questões de autoconhecimento, crescimento profissional e desenvolvimento pessoal. Hoje temos um episódio muito interessante, onde vamos falar do poder da oratória, o poder da capacidade de se vender pelas palavras. E para isso temos um convidado muito especial, o Dr. Ali Salustiano, o BIS, advogado, orador, uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa bastante experiente com questões sobre oratória. Bem-vindo, Dr. Ali. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por trazer-me aqui para o podcast do Emerson Garin. Eu farei muito gosto em contribuir com algum conhecimento que já adquiri ao longo do tempo sobre oratória, sobre o poder da fala, o poder da comunicação e a importância da persuasão nos tempos atuais. Muito obrigado. Dr. Ali, para começarmos, o doutor acha que ter conteúdo é mais importante do que, falar é mais importante do que ter um bom conteúdo? Já teve situações em que viu alguém vender vento ou banha de cobra pura e simplesmente porque esta pessoa falava muito bem? Exato. Eu acho que esta questão é muito interessante, mas é difícil responder a ela de forma muito direta, né? É verdade que eu já vi efetivamente gente a vender vento, gente que comunica muito bem e que, por conta disso, consegue convencer o público a adquirir um determinado produto. Porém, ainda assim, entendo que o conteúdo é extremamente importante. Agora, se vamos balancear o que é mais importante sobre se é o conteúdo ou a forma de comunicar, esta já é uma questão um pouquinho de maior desenvolvimento que provavelmente vamos discutir melhor ao longo do dia de hoje. Mas sim, eu já vi gente vender vento, já vi gente a vender produtos sem a qualidade que tem, já vi pessoas sem qualificações a se venderem, e eu diria que um exemplo paradigmático de situações onde pessoas vendem algo inexistente são as burlas que nós assistimos todos os dias a correrem através dos telemóveis, das mensagens que recebemos e por aí além. Então a comunicação, em alguns casos, consegue superar o conteúdo, em especial dependendo do público que recebe a comunicação. E o doutor ali falou de um exemplo paradigmático, disse nos casos das burlas, não é? Vamos supor que o caso das burlas seja um caso numa perspectiva um pouco mais, vamos dizer, negativa da coisa. Exato. Mas vamos ver do ponto de vista positivo. Vamos supor numa entrevista de emprego, 2 candidatos, ambos competentes, não é? Mas um com uma capacidade de retórica ou de oratória muito superior. Vamos até supor que este indivíduo com a capacidade de retórica superior não tenha necessariamente melhores competências que o indivíduo com uma capacidade de retórica inferior. Como é que haveríamos de gerir essas situações? O que tem a dizer em relação a isso? Bom, esta é uma pergunta igualmente bastante curiosa, porque eu entendo ou acho que eu particularmente tenho uma oratória não má e provavelmente em alguns processos seletivos passei alguns candidatos por conta da forma como eu consigo me comunicar, usar palavras-chave e eventualmente dizer o que o interlocutor quer ouvir do outro lado. Situações em que quem consegue se comunicar melhor passa, para mim, refletem não só uma discussão sobre experiência ou sobre conteúdo, mas sobre vender a experiência que se tem. Hoje em dia, todos nós somos de alguma forma algum produto ou vendemos de alguma forma algum serviço que nós próprios prestamos, e disse várias vezes que não basta só saber, é importante fazer saber que se sabe. Então, se o interlocutor do outro lado não souber que eu tenho estas qualidades que estou a vender, será muitíssimo difícil ultrapassar o processo seletivo. E depois também, creio que isto toca com alguns outros elementos, né? Nós vamos assumir, por exemplo, num processo de seleção e contratação,
o recrutador eventualmente aceita e está bem com o fato de teres aprendido o que vais trabalhar ao longo da tua experiência e ao longo dos seus estudos. Mas eventualmente este recrutador não está disposto a te ensinar a melhorar a comunicação. Então o pacote mais completo será daquele indivíduo que já tem a experiência técnica, profissional, acadêmica adquirida e que ainda assim consegue associar a esses skills, se me permitir o termo, este outro elemento de comunicação cada vez mais importante nos dias atuais. Lembrando que qualquer pessoa que nós contratamos hoje em dia, de alguma forma tem de gerir comunicação externa, então é muito importante termos alguém conosco na nossa equipa que consegue ser um bom interlocutor. Muito interessante. Temos situações, doutora Lee, em que conhecemos indivíduos que são extremamente inteligentes do ponto de vista técnico, são pessoas extremamente competentes, não é? Na escola, bons estudantes, mas que são pessoas que não têm esta capacidade comunicativa, como disse, esta capacidade de se comunicar com públicos externos. Então, o que é que acha que, na sua opinião, contribui como advogado e como estudante de direito e de ciências jurídicas? O que é que acha que faz com que algumas pessoas, não é, inteligentes, travem nesta questão da oratória? E gostaria que fizesse uma associação com o curso de direito. Será que todos os que estudam direito e que são inteligentes são bons comunicadores? Ou até que ponto o direito contribui para uma melhor comunicação e vice-versa? Exato. Bom, começando logo da pergunta ou da última parte da sua pergunta sobre se todo estudante ou profissional de direito é bom comunicador, a resposta direta e sem hesitações é não. Então quer dizer que é um mito achar que todo profissional de direito, todo advogado é um bom comunicador? É um mito e é possível verificar no nosso mercado hoje e por várias razões. Mas eu explico talvez um pouco lá para trás e depois lá para frente explico também as saídas que um advogado hoje em dia tem que eventualmente podem não exigir dele capacidades boas de oratória. Mas é importante talvez colocarmos dois conceitos um pouco separados. É verdade, confunde-se muito a retórica com a oratória muitas vezes, esquecendo-nos que a retórica pode ser, por exemplo, pode ser transmitida de forma escrita e de forma oral. Eu posso convencer e persuadir de forma escrita sem precisar de fazê-lo de forma oral. Do outro lado, a oratória já vai ser esta comunicação oral. Exato. E eventualmente esta boa comunicação e persuasão do ponto de vista oral. Então, nós temos colegas, temos estudantes que desenvolvem muito mais a componente escrita e infelizmente não têm o mesmo desenvolvimento no contexto oral. As razões do não desenvolvimento eu não as consigo elencar, porém consigo eventualmente sugerir ou recomendar que as pessoas envolvam-se em algumas atividades que talvez ignoram ao longo da formação. Se for lembrar, Dr. Emerson, ao longo da nossa formação nas licenciaturas, há sempre defesas de trabalhos. Mas há sempre colegas que querem se esconder e só querem ler o índice. Exato. E não percebem que aquilo é uma preparação para o futuro. Aquilo é uma preparação que vai decorrendo ao longo da formação, Exato. que depois vai nos colocar cada vez mais próximos da comunicação ao público, com menos medo e com mais confiança. Exato. Então, este é um dos aspectos maus que nós vemos, por exemplo, se usar na ciência jurídica, de alguns estudantes que não se expõem ao desafio de falar em público e de falar para o público. Depois, como dizia, no fim, é importante também reconhecermos que há, de facto, advogados que não têm necessidade de usar a oratória como um instrumento de trabalho em si, no sentido de que usam muito mais a parte escrita e, eventualmente, isto também limita o seu desenvolvimento em termos de oratória. E pronto,
É verdade que também discute se isto é uma capacidade inata, se nascemos com ela ou não, se é possível ensinar ou não, mas de qualquer das formas é um mito pensar que todo advogado é um bom comunicador e que todo advogado domina a oratória. Ok. E esteve aqui a fazer uma comparação entre a linguagem escrita, não é? E esta linguagem oral. Saindo um pouco da área da advocacia e do direito, olhando para outras áreas, eu, por exemplo, conheço muitos indivíduos nas áreas das engenharias, não é? Que acreditam, não é? Que o mais importante é saber fazer, né? E este saber fazer conta muito mais do que saber explicar aquilo que se faz, não é? E no caso da escrita versus a parte oral, não é? Qual é que seria, se tivesse que escolher, sei que são complementares, Sim. mas entre o indivíduo que escreve bem, mas não fala tão bem assim, e o indivíduo que fala muito bem, mas não escreve tão bem, se tivesse de escolher, qual é que seria a sua opção, considerando também que no mundo atual, acredito que o número de pessoas que lê, não é? Vai diminuindo. As pessoas hoje em dia têm tendência de usar mais audiobooks, Exato. as pessoas usam mais a linguagem, vamos lá, usam canais como YouTube, usam Instagram e usam mais os sentidos da visão, a audição. Exato. E não necessariamente a escrita. Dificilmente as pessoas lêem neste momento. Então, considerando esta evolução, as outras áreas, o que é que acha que se tivesse de escolher? Ok, eu eventualmente começaria mesmo das engenharias ou dos engenheiros ou das profissões mais técnicas e da percepção de que saber fazer o técnico ou saber a parte escrita é mais importante do que comunicar o conhecimento que se detém de alguma forma. E talvez aqui eu iniciaria por dizer isto de forma bastante simples, antes mesmo de fazer qualquer tipo de escolha. É importante nós reconhecermos que os tempos estão a mudar e os tempos em si já exigem novas formas de comunicação. Exato. O que quer isto dizer? Isto quer dizer que um engenheiro técnico, que é muito bom na sua área, precisa de encontrar novas formas de comunicar sobre a sua qualidade em si. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que, tendo em conta o mercado atual, e se estivermos a olhar do ponto de vista estritamente profissional, eu creio que já não basta saber fazer. É por isso que temos muitos colegas muito bons tecnicamente, mas que não conseguem viver neste mercado concorrencial. Isto porque, se olharmos para um cliente ou um potencial cliente, ele estará a ouvir o pitch que esta pessoa vai apresentar sobre o trabalho que eventualmente quer, vai ou irá realizar de alguma forma. Exato. Então é bastante importante assegurar que este indivíduo consiga comunicar sobre a sua arte, sobre o seu labor e por aí além. É por esta razão que eu acredito que novos tempos exigem novas formas de comunicar. Porém, eu sou do grupo que acha ou entende que com isso não se deve perder a rigorosidade técnica e a essência em si da área que seja relevante no caso em concreto. Isto para dizer que, quanto a mim, o público-alvo dita muito o tipo de conteúdo que se vai apresentar e dita muito o tipo de técnico que se pretende. Exato. Se estivermos a falar de um engenheiro ir apresentar os seus serviços ou um projeto para outros engenheiros, naturalmente que um engenheiro com capacidade mais técnica de responder às questões é o ideal. Mas se estivermos num outro público, num público, vamos lá dizer, não conhecedor das engenharias em si, que seja basicamente um bom pai de família que quer adquirir uma casa ou construir uma casa, eventualmente o engenheiro melhor comunicador será melhor
se comparado com o engenheiro mais técnico. Ok. Em resumo, o que tento dizer é que até nós, comunicadores, ou trabalhamos com comunicação de alguma forma, sempre escolhemos de forma minuciosa o tipo de conteúdo que vamos partilhar, tendo em conta o público-alvo que vai receber essa informação. Se eu estiver como advogado a dar uma palestra a estudantes do primeiro ano, o nível de jargão jurídico que eu vou usar não é o mesmo se eu estiver a dar uma palestra a profissionais advogados Exato. com mais de 5 anos de experiência. Sim, faz todo sentido. E em relação ao que disse aos engenheiros e também às outras restantes profissões, isto também acredito que aplica-se a médicos e qualquer outra profissão, Exato, não é? exato. Psicólogos, por aí em diante. Acredita que é mais fácil progredir rápido na carreira se nós formos bons na capacidade de persuadir através das palavras? Eu não tenho muitas dúvidas e é verdade que é importante pôr estes pontos nos is. Com isto não estamos a dizer que esta seja a regra geral e não estamos a dizer que ocorra assim ou ocorra desta forma com todos. Porém, é meu entendimento que a boa capacidade comunicativa facilmente lhe facilita, passa a repetição, há certos níveis de progressão na carreira. Porém, eu gosto de insistir, assumindo que existe um substrato técnico já estabelecido. Né? Se estivermos a comparar técnicos em mesma posição em termos de qualidade técnica, profissional e acadêmica, e tivermos um que comunica-se melhor, sem sombra de dúvida, esse indivíduo eventualmente terá melhores e maiores oportunidades de progressão, seja a nível interno de uma instituição, seja como profissional independente. Se eu tiver de falar, por exemplo, do meu exemplo, muitíssimo é isso que eu queria mesmo pedir que desse um exemplo. Exato. Sim. Eu acredito que progredi na carreira de forma quase meteórica ao nível da banca. Eu devo ter sido um dos mais novos managers na banca por volta, devia ter 25 anos. Aos 26, 27 já era diretor de áreas. Então era um membro do board. Era um membro da comissão executiva. Sim. Muito cedo. E isto eventualmente aconteceu porque a forma como eu comunicava com os membros séniores da instituição transmitia muita confiança. Então, eu já trabalhava diretamente com os membros do Conselho de Administração, inclusive em contato direto com os acionistas destas instituições financeiras. Então, eu era quase que responsável por gerir a comunicação entre, vamos dizer, os gestores executivos da instituição e os administradores não executivos. Então, eles confiavam em mim para transmitir essas informações de e para cada um dos lados, o que facilitou com que o meu trabalho... Era uma ponte. Exatamente. Então, o meu trabalho foi muito mais facilmente reconhecido. Isto não só por isso, mas também ter o seu trabalho feito, armazenado e apresentar o seu trabalho a pessoas que vão efetivamente ver e ouvir aquilo que está a falar e apresentar, dão uma tônica diferente à valoração que eles fazem do trabalho que apresentam. Quando fala do board e como administrador executivo, sim, o doutor é advogado, é jurista, mas comunicava-se com pessoas de diferentes áreas. Certamente pessoas da área de marketing, recursos humanos, administração e outras áreas, contabilidades e por aí em diante. Agora, nesta sua ascensão meteórica, o que é que contribuiu? Foi a sua comunicação em termos de jargão ou linguagem de matérias que tem a ver com a sua área de formação? Só digo, foi a comunicação pessoal, profissional, não é? Falando de questões estritamente profissionais, ou isso também teve que se expandir para aspectos mais pessoais, ou seja, a capacidade, falo ainda dentro do ambiente de trabalho, né, profissional, mas esta capacidade de comunicar-se também fora daquilo que é
a vossa área de trabalho? O que é que tem, aqui tem a ver só com a parte profissional apenas ou também com a parte pessoal? Esta capacidade de estabelecer algum rapport, alguma conexão? Eu eventualmente começaria, não exatamente pela pergunta que fez, mas tenho certeza que está muito relacionado. E eventualmente aqui uma lição também sobre comunicação, sim, mas que tem que ver com aprender novas áreas de saber. Por conta das atividades que eu tive de desenvolver ao nível da comissão executiva, do conselho de administração e junto dos acionistas, eu era compelido a aprender áreas que eu não estudei, não são minhas áreas de conhecimento técnico, aprender a interpretar relatórios financeiros para explicar a um administrador o que é que aquilo significa. Exato. E isto colocou-me a comunicar-me de forma muito mais frequente com pessoas de várias áreas diferentes e a acolher os conhecimentos deles, vamos dizer, eventualmente acumulados em 10 anos, e a acolher isto numa explicação narrativa de 5, 10 minutos e transmitir isso para um membro de um conselho de administração que precisa tomar uma decisão com base na informação que eu estou a transmitir. Então, eu acredito que isto colocou-me a perceber que no mundo da comunicação, e não só, é importante conhecermos outros mercados e outras áreas e não nos limitarmos à área específica que conhecemos. Por exemplo, se o senhor é um engenheiro e está a vender um projeto de construção a um indivíduo que eventualmente seja estrangeiro e que vá investir capitais em Moçambique, talvez devas entender um pouco sobre o mercado cambial e sobre como é que ele pode fazer este envio de dinheiro para Moçambique para investir no setor imobiliário. Talvez devas entender de vantagens fiscais que é possível ter nos investimentos no setor imobiliário, que é para vender a sua técnica. Não está fora do seu âmbito, mas complementa e dá-lhe um passo a mais comparativamente aos eventuais outros profissionais iguais a si, que também têm o mesmo conhecimento técnico. E, bom, posto isto, de um outro ponto de vista e de um outro lado, naturalmente é importante reconhecermos que somos humanos e que desenvolvemos relações com estes membros. É verdade que podem não ser de amizade em tanto que tal, mas há um tipo de relação profissional não muito séria que também se desenvolve ao longo do tempo que nós passamos e convivemos com estes membros. No fim do dia e no fim de contas, talvez passamos mais tempo no nosso local de trabalho que na nossa própria casa. Então, há um tipo de relação que se desenvolve com estes membros da comissão executiva, com estes membros do conselho de administração, que, em algum momento, eles começam a sentir que você também já é parte daqueles órgãos. E isto, eventualmente, facilita o seu crescimento ou a migração para estas posições de tomar a decisão. Então, em suma, o doutor ali está a corroborar com a velha máxima que diz que um bom médico não deve entender só de medicina. Exato. Ou um bom advogado não deve só entender de leis. É isso? Exatamente. Porque, por exemplo, vamos supor, se o médico, né, ou o advogado só entende de leis, provavelmente ele vai ter algumas limitações. Exato. E que essas limitações vão também interferir na sua capacidade comunicativa. Vamos supor que um indivíduo entra no seu consultório, ele está com alguma queixa de algum processo, alguma situação, mas se o advogado só entende das leis, não entende do contexto social, não entende de outras matérias que vão além do direito, provavelmente ele vai ter dificuldades de comunicar, se é isso que o doutor está a dizer. Exato, sem sombra de dúvidas, é importante conhecermos o meio que nos circunda para melhor nos comunicarmos. É importante não esquecermos desta velha também máxima, que o homem está na sociedade e a sociedade está no homem. Então somos um ser social por excelência. Exato. E exige-se de nós também que conheçamos as outras áreas, em especial para advogados. Os advogados, eu diria que não trabalham com a sua área. Se nós tivéssemos de descer para um sentido muitíssimo estrito, os advogados trabalham mais com as áreas dos outros do que com a deles.
houve um acidente de trabalho numa obra. É verdade que é um acidente de trabalho, sim, mas aquilo é um ambiente de engenharia. Sim. Há que entender aquilo. Houve um erro médico. Aquilo não é direito, é medicina. Sim, sim. Então nós vivemos, na verdade, das outras áreas do saber, das outras ciências sociais, e é muito importante conhecermos estas áreas, não com muita profundidade, mas com um nível básico de cultura geral, de modo que estejamos melhor preparados, não só a comunicar, mas também a resolver os eventuais problemas que advenham daí. Em resumo, é importante para os profissionais que não se fechem em pequenas ilhas que chamam de sua área profissional. Hoje em dia, é por isso que dizia, novos tempos exigem novas formas de comunicar. Hoje em dia, um engenheiro tem de saber fazer um gráfico bonito para ir mostrar o desenho de uma casa que eventualmente seria um arquiteto a fazer, mas é um engenheiro que está a fazer esta atividade. Não por falta necessariamente de arquitetos, mas porque é uma aptidão que hoje em dia o mercado exige. E em relação a isso, é interessante. Há uma obra de Edgar Morin, um escritor, exato, que o título é A Cabeça Bem Feita. Exato. E o que é que ele defende? Ele defende que no mundo contemporâneo não devemos ser especialistas. Exato. Devemos ser generalistas. É verdade que vamos ter foco na nossa área, mas ele defende que uma cabeça bem feita é uma cabeça composta por diferentes. Se é advogado, tem que entender. Primeiro, vai se focalizar no direito, mas tem que ter capacidade de entender sociologia, alguma psicologia, alguma antropologia, e não só, até matemáticas e por aí em diante. Por exemplo, se nós formos a ver nos tempos antigos, os grandes nomes, os filósofos, eu vou dar o exemplo do Da Vinci. O Da Vinci era matemático, físico, desenhista. Praticamente quando nós olhamos para os grandes Isaac Newton, eles não tinham uma única dimensão. Exato. E tinham várias dimensões, sim? Sim, eu concordo em gênero, número e grau, e sem querer deixar os grandes filósofos gregos também de lado, mesmo se olharmos para o nosso passado, talvez um pouco mais recente, como falamos dos gregos e de períodos antes de Cristo, estou a voltar para talvez 100 anos atrás e menos. Se olharmos, por exemplo, como estamos a falar de comunicação, se olharmos para, vamos lá, o Nelson Mandela. Exato. Parte da sua vitória na luta contra o apartheid é resultante da sua capacidade de comunicar, mas não só isso, de conhecer o meio que o circunda, de conhecer as várias facetas da vida social e assim comunicar-se melhor com todo e cada um dos sul-africanos no seu país. E os exemplos podem ir a Martin Luther King, podem ir a Dalai Lama, e a lista é extremamente longa. Mas no fim do dia estes indivíduos não se fecharam no pequeno compartimento da sua área de formação. Nelson Mandela, direito, não se fechou. Ou seja, não eram quadrados. Exatamente. Okay. Então, e é isso que se exige no mundo atual. Hoje espera-se que as pessoas tenham mais do que aquelas habilidades rígidas. É por isso que fala-se muito nos soft skills. Sim. Então, comunicação é um dos soft skills que a cada dia que passa começa a ser cada vez mais necessário em todas as áreas, em especial, digo, no mercado concorrencial, ou melhor, no mercado extremamente concorrencial em que vivemos. Ok. E tocou no nome de Nelson Mandela, falou de Dalai Lama, são líderes, não é? Em Moçambique nós temos o caso do Samora Machel, exato, que era um grande orador, ele é um grande exemplo de retórica. Exatamente. Aquele indivíduo, esquece. Se fizermos uma analogia
com os líderes do dia de hoje, vê-se que há algum desfazamento nesta capacidade comunicativa. Então, o que será que, na sua opinião, né, sem necessariamente citarmos nomes, está a faltar nos líderes da atualidade, tanto a nível nacional como internacional, nesta parte da capacidade comunicativa? Porque eu percebo que há sempre um choque. Os líderes e não é só em Moçambique, Não é mesmo só a em nível Moçambique. internacional, líderes de grandes potências Exato. não conseguem comunicar-se com o povo, não conseguem ter aquele rapport, aquela conexão. Há um mismatch, vamos lá, há um rompimento de relações. O que é que está a acontecer? Será que os nossos líderes não são capacitados na capacidade de oratória? Eles desprezam essa capacidade, por exemplo, da retórica? Por exemplo, para quem estudou nas ciências sociais, sabe-se que fazer política é saber falar. Exatamente. Política é a arte de bem falar. Exatamente. E bem falar não é só falar aquilo que você acha que deve falar. É para convencer pessoas. Exatamente, para persuadir. Então, mas hoje em dia parece que quanto mais alguns políticos ou líderes se expressam, mais dizem o contrário do que as pessoas querem dizer. O que é que está a acontecer, doutora Lívia? Bom, eu não consigo lhe responder sobre o que é que está a acontecer, mas eu tenho algumas opiniões estritamente pessoais sobre o que eventualmente está a acontecer no mundo. É verdade que disse para não se citar nomes, mas Exato. Não citando nomes, vou falar da Inglaterra e dos Estados Unidos. Muito recentemente no Brasil, sim, que vimos a emergência de um tipo diferente de líderes. Mesmo em Moçambique? Exatamente, mesmo em Moçambique, sim, que não se expressam bem, okay, e têm uma grande dificuldade de expressão e muitas vezes a sua comunicação não é estruturada. É basicamente o soltar de várias, sim, frases desconexadas umas com as outras. Eu não consigo identificar a causa raiz, mas eu tenho uma leve sensação que em termos de erudição, em termos de conhecimento, de estudo, e falo também de conhecimento real do país em que cada um desses líderes está, nós fomos perdendo muito. Okay. Nós fomos perdendo muito ao nível em que eu não tenho dúvidas que é bem possível encontrar um líder em Moçambique ou noutro qualquer país, em algum desses que eu mencionei, onde alguns dos líderes sequer conhecem verdadeiramente a história real, aquela história essencial do seu país. E também a falta de contato com as bases. Exatamente. Então, o desconhecimento do país real, e vindo para Moçambique, o desconhecimento do Moçambique real coloca algumas pessoas a fazerem um discurso muito distante da realidade. Exato. Então, se nós estamos a discutir, é verdade que aqui já eventualmente vou entrar em outras coisas, mas nós estamos a discutir Moçambique, sim, e vemos muita gente a discutir com muita efusividade que nós temos de já estar a implementar soluções, por exemplo, de inteligência artificial e por aí além, mas ninguém discute que nós não temos nem estrutura de internet, banda móvel, suficientemente boa para as necessidades básicas de uso de internet, e já estamos a discutir inteligência artificial para vir implementar um projeto assim assado e cozido, e depois para um outro tipo de interlocutor, um outro tipo de público um pouco mais estudado, naturalmente vai chegar à conclusão que este indivíduo está a falar alguma coisa muito dissociada da realidade das bases. Então, por isso que eu dizia e repito, todo comunicador deve conhecer o público para que está a falar, e estas exigências de conhecer o público reforçam-se à medida que o teu público é muito mais extenso. Quem comunica-se como Presidente da República, como Primeiro-Ministro e essas outras posições de grande relevo, não pode se esquecer que está a comunicar para toda uma nação. Então é importante aglutinar todos os estratos. Exatamente. Então há uma necessidade de não perdermos isto de vista e também não nos esquecermos
a diferença cidade-campo, campo-cidade, e como fazer com que estas pequenas diferenças convirjam num comunicado. Então isto basicamente está a dizer, em suma, que o comunicador ou o orador, neste caso, tem que se adaptar ao público-alvo para o qual ele vai... Sem sombra de dúvidas. Eu dou um exemplo que é bastante interessante. Quando nós nos formamos e conseguimos alcançar a licenciatura, geralmente os nossos pais ligam ou ligavam para as nossas avós a avisar: "Epa, o seu filho, o seu neto já é doutor." Sim. E a primeira coisa que a avó responde é que: "Olha, eu estou com dores aqui nas costas." Exatamente. Porque o que ela percebe sobre ser doutor é sobre um médico. Provavelmente, no campo, nas aldeias, não há nenhum outro doutor lá que não seja médico. Sim. Então, a conhecer o público com quem vamos nos comunicar é extremamente importante. Eu gostava de assistir muitas vezes às gravações por detrás das câmeras de muitos exercícios que o Barack Obama fazia antes de se dirigir a qualquer público, que incluía estudar sobre a história da região, sobre a história das pessoas que estão lá, sobre se foi visitar o Ghana e vai visitar uma cidade em específico, conhecer a história daquela cidade. Porque é verdade que aqui estamos a descer para a retórica. Ensinam-nos os nossos grandes mestres da retórica, os Aristóteles e por aí além, que o nosso discurso deve ter ethos, pathos e logos. E eu vou primeiro falar do pathos. O pathos tem que ver com fazer um apelo emocional, fazer um apelo aos sentidos de quem lhe está a ouvir. E naturalmente, somente é possível alcançar o pathos no nível que se pretende se se conhecer o público a que se vai dirigir. Não existe forma nenhuma outra de eu apelar emocionalmente a quem me ouve do outro lado se eu não conhecer quem são essas pessoas. E aqui também traria talvez um exemplo paradigmático disto no setor jurídico noutros países. É muito comum no sistema norte-americano, eles usam um sistema de jurados, no sentido de que os júris que quase que no fim do dia determinam a decisão. E é comum os advogados estudarem cada um dos membros dos júris para saberem o que apela mais àquele júri em específico. E isto é mais um exemplo de como usar a comunicação para persuadir e convencer o interlocutor a comprar a narrativa que vendemos. Muito interessante. E esteve aqui a falar mesmo da sua profissão, do júri. Já teve algum caso em que perdeu pura e simplesmente porque não foi capaz de transmitir de forma adequada a sua ideia ou o seu argumento de defesa ou de acusação? Eu acho que se dissesse que não, estaria a mentir, mas eventualmente não tenha sido o fator determinante na decisão, mas sem sombra de dúvidas influenciou. Enquanto ainda estudava, no meu último ano de formação, já era técnico jurídico associado ao IPAS, e por conta disso nós já íamos ao tribunal defender causas de pessoas financeiramente desprovidas, né? Que não tinham condições de pagar um advogado, então nós íamos defender. E pronto, num dos meus primeiros casos, sem sombra de dúvidas, gelei muitas vezes. Ainda era inexperiente. Exatamente. Muitas vezes pensei em dizer coisas, mas não as disse, e que eventualmente fariam alguma diferença na decisão final. É importante lembrarmos-nos que o juiz, embora tenha um conhecimento técnico similar a que um advogado tem, também está ali para ser convencido sobre a melhor forma de interpretar a mesma lei aplicada ao caso em concreto. Então, naquela circunstância, eu não tenho dúvidas que se
o constituinte que eu representei tivesse um advogado muito mais experiente e que tivesse a capacidade oratória muito melhor que a minha, eventualmente o resultado poderia ter sido diferente. Ok, mas disse que havia coisas que queria ter dito, mas não disse. Por que não disse? Muito de oratória, eventualmente não tudo, tem que ver com confiança. Então, confiança muitas vezes para falar em público. E muitas pessoas têm um problema não sobre saber o que falar, mas da confiança de efetivamente falar. Okay. É por isso que muitas vezes as pessoas sobem aos pódios, esquecem discursos, não conseguem tirar uma única palavra, sim, amedrontam-se com o público e isto retira-lhes a confiança de continuar o discurso. Okay. É por isso que no fim, depois sempre nos lembramos, opa, se eu tivesse dito isto, aquela coisa, sim, muito boa que provavelmente, sim, se eu tivesse dito, mudaria o rumo das coisas. Sim, então, sim. A confiança também é um fator muitíssimo importante para garantir uma boa comunicação. E, bom, eu não sei como é que se ganha a confiança. Como é que ganhou? Eu ganhei conhecendo a minha área de trabalho. Okay. Conhecendo o trabalho que estou a fazer, sabendo de A a Z as respostas para tudo e mais alguma coisa daquilo que está relacionado à minha área de trabalho. Mas foi também importante conhecer a si próprio. Sem sombra de dúvidas. Foi importante conhecer quais as melhores formas de comunicação que eu prefiro e isto é muitíssimo importante porque muitas vezes muitas pessoas têm a tendência de vir e perguntar: Emerson, eu vejo que tu comunicas bem, como é que tu fazes? Mas o teu modo ou a tua solução pode não ser a regra geral ou pode não ser o modo que funciona para todos. Quanto a mim, tem muito que ver com conhecer o tema ao fundo. Eu não consigo falar de nada que eu não sei. Se eu tenho de fazer uma apresentação e há alguma coisa relacionada a erro médico, eu tenho de estudar erro médico. Eu não consigo apresentar uma coisa que eu ainda não entendi, porque a minha pergunta é, se eu ainda não conseguir perceber isso, como é que vou transmitir? Então, muitas vezes, não todas, a falta de confiança, às vezes, denuncia a falta de preparo. Pode não ser todas, sim, mas algumas vezes denuncia a falta de preparo naquela matéria específica. Muito bem. Doutor Ali, no seu caso, sempre foi assim, desde criança? Uma pessoa extremamente comunicativa? Creio que sim. Há períodos que eu não posso testemunhar, os outros vão testemunhar melhor por nós, mas acredito que, sem entrar na discussão sobre se ao nascermos somos ou não uma tábua rasa, sim, sempre tive uma ligeira inclinação, exatamente, para falar, para comunicar. Então, é uma pessoa mais extrovertida. Exatamente. Não era tímido. Não. Comunico muito, gosto muito de ler sobre política, gosto de acompanhar políticos, gosto de acompanhar sobre relações internacionais. Então, sempre fui alguém que numa mesa haveria qualquer tema que falassem que eu teria alguma coisa para contribuir. E para aquelas pessoas que acreditam que nasceram com esta, vamos lá dizer, porque algumas acreditam que este é um dom. É verdade que há algumas pessoas que têm uma maior predisposição natural, sim, para falar. Mas para aquelas que não têm o dom, o que é que elas deveriam fazer para chegar ao nível do doutor Ali? Eu penso que, estabelecido que algumas pessoas nascem com alguma predisposição natural e outras não, isto não elimina estas pessoas de poderem chegar a níveis inclusive superiores a quem tem uma predisposição natural. Mas naturalmente isso vai requerer muito trabalho, vai requerer muito treinamento e vai requerer coragem acima de tudo, porque muita gente foge do desafio. Como eu dizia, já no início, na faculdade, as pessoas são colocadas a defender os seus trabalhos e fogem de defender os seus trabalhos. Sim, e talvez até mesmo antes das faculdades, por exemplo, em reuniões familiares, exato, em que estão pessoas da mesma casa, exato, da mesma família, 3, 4 irmãos, há pessoas que não, pura e simplesmente não se expressam, exato, não é? E transportam o mesmo comportamento, exatamente, para o mundo laboral, elas acreditando que
quanto mais calado, óbvio, não é falar só para dizer baboseira, como bem disse, a pessoa tem que saber o que está a dizer, mas calado também parece que... Quem cala consente. Exatamente, sim. Sim. E gostei do exemplo que falou do ambiente familiar, porque os meus familiares eventualmente vão testemunhar aqui, os do círculo mais próximo. Exato. Eu faço sempre isto de propósito. Quando temos um aniversário e eventualmente esperava-se que eu fizesse um discurso, aponto o meu irmão mais novo. Exato. Aponto a minha irmã mais nova. Não, Exato. fala. É aqui. Nós queremos te ouvir. Não, mas não tem nada para falar. Não, tudo bem. Sim. Fala o teu nada. Nós queremos ouvir, estamos aqui para te ouvir. E parecendo que não, um dos meus irmãos mais novos começou a falar e se expressar bem melhor do que antes. Sim. E antigamente ele tinha muitas dificuldades de expressão, seja em público ou ambientes um pouco mais fechados. É verdade que com isto que eu estou a tentar transmitir é que nós também temos de ter atenção para as vozes caladas. Sim. As vozes caladas às vezes têm muito a contribuir, mas precisam de uma oportunidade para falar. Exato. É importante para quem está a liderar ou para quem está na frente reconhecer ou perceber que há vozes caladas e dar a elas a oportunidade ou o palco de falarem. No fim do dia, como estava a tentar dizer, só com treinamento, só com fazendo é que se vai melhorando e é que se vai comunicando melhor. E acha que a oratória, porque falamos aqui desta importância discursiva, do saber falar, se é assim tão importante para o desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento pessoal, por que não é ensinada nas escolas? E não sendo, acha que deveria ser ensinada como uma disciplina obrigatória? Eu penso que sim. Talvez tenha dúvidas se precisamos de uma disciplina em tanto que tal, ou precisamos de preparar os professores em qualquer disciplina para promoverem isso. Se estamos em matemática, sim, é matemática. Vamos lá promover, discutir a matemática em si. Vamos promover, discutir as equações, ir lá à frente apresentar as soluções que se está a discutir. Mas talvez isto é, em parte, uma grande consequência do nosso sistema de educação, não sei, que é muito reprodutivo, não é muito de questionar, não é muito de questionar a equação quadrática, não é muito de discutir qual seria a utilidade prática da equação quadrática daqui a 5 anos, ou para que ela serve na prática, por exemplo. É mais sobre te ensinar que, olha, você tem que multiplicar aqui, dividir aqui, e aí segue. Então, se eventualmente incutirmos nos professores, no sistema de educação, a necessidade de colocar os profissionais já expostos à comunicação desde mais cedo, eventualmente conseguimos ter um resultado diferente. E falou da questão do envolvimento social e a envolvimento cultural. Parece-me muito frequente que a nossa sociedade, agora eu vou falar de Moçambique mesmo, o falar é visto como algo negativo. Sim, até a capacidade, as pessoas que mais falam e que por sinal são as pessoas que acabam sendo as mais bem-sucedidas, mas são vistas como pessoas que ou falam muito, ou só querem aparecer, ou estão a vender o peixe, e deveria ser um pouco mais calmo, deveria falar menos. Por exemplo, abrir um canal de YouTube em Moçambique não é uma coisa muito comum, não é? E parece ser coisa de outro mundo. Fazer lives em Moçambique não é comum, as pessoas têm medo e acham que como é que poderíamos, novas redes sociais, tecnologias, nossa cultura, as pessoas deviam se expor mais, deviam começar a fazer mais lives, sem medo de errar, porque estamos a fazer aqui, estamos numa conversa, estamos a conversar, não quer dizer que sejamos perfeitos, mas o que acha? Eu acho que tem muito que ver com o fato de nós não sermos naturalmente uma sociedade de informação. Com isso, o que eu quero dizer? Nós somos numa sociedade, ou vivemos numa sociedade onde ter a informação te transforma no inteligente. Há uma percepção, ou melhor, há um nível de educação onde nem sequer se discute o teu saber fazer, eventualmente,
mas o simples acesso àquela informação já te transforma num gênio. Ok. Com isso, o que é que eu quero transmitir? Por exemplo, na minha área, desculpa se de repente estiver a fugir. Não, na minha área, eu estou de momento a preparar uma coletânea de legislação bancária que pretendo lançar para facilitar as pessoas na percepção sobre muita coisa, sobre muitos deveres que as instituições financeiras no geral têm. E eu conversava um dia com um amigo advogado e explicava-lhe que eu estou para fazer isso, mas que quero fazer uma coletânea bilingue, em português e em inglês, para facilitar os estrangeiros e os investidores que eventualmente venham a Moçambique. E ele dizia, não, Ali, tu não podes fazer isso, pá. Se fizeres isso, eles já não vão procurar os advogados, porque eles vão ler sozinhos a lei e depois já não vão nos chamar. Então nós vivemos neste tipo de sociedade. Sim. Onde acreditamos que esconder a informação é vital. Mas é o contrário. É o contrário no tipo de sociedade atual, ou no tipo de sociedade moderna a nível global. Alguns clientes que eu tenho não me perguntam qual é a lei. Me mandam a lei, me mandam um artigo e perguntam, mas será que esta é a melhor interpretação deste artigo? Exatamente. Então, este é outro tipo de clientela que a advocacia moçambicana eventualmente ainda não está muito pronta para viver com ela. Isto porque ainda vive muito à base da exclusividade no acesso à informação. É muito engraçado, doutor Ali, que por acaso eu também sou uma pessoa, como doutor, que gosto de investigar. Não sei tudo, mas gosto de investigar e gosto de me conhecer. Eu lembro de situações quando eu era um pouco mais novo, eu fosse ao hospital, eu dizia ao médico, peço para fazer exame de malária. Acho que estou com uma gastroenterite, eu acho que estou com isto, aquilo. E o médico não via aquilo de bom tom. Não. Dizia assim, se tu és médico, o que é que vens cá fazer? Exato. Então, parece que a ideia é, quanto menos esta informação, vamos assim dizer, aliás, estamos habituados a lidar com pessoas que estão desprovidas de informação. Mas hoje em dia, como advogado, se eu vier ter consigo, eu talvez até posso preparar a minha proposta de defesa e dizer, doutor, onde é que pode melhorar? E o doutor não deve se sentir ofendido por isso. Exatamente. Eu concordo em gênero, número e grau. Não devemos nos sentir ofendidos por termos uma sociedade cada vez mais informada. Na verdade, devemos nos posicionar em outros polos do conhecimento um pouco mais complexos do que aqueles mais simples. Se eventualmente quiser contratar um motorista para conduzir-lhe ou conduzir a sua empresa, provavelmente terá procurado um contrato na internet, provavelmente terá encontrado um contrato através da inteligência artificial, mas precisa de refinar aquele contrato e assegurar que ele esteja de acordo com a legislação moçambicana. Exatamente. Isso não deve assustar ou não deveria assustar aos profissionais de qualquer que seja a área. Isto porque temos de assumir e aceitar que migramos como sociedade para uma sociedade um pouco mais consciente sobre aquilo que quer e como quer. Exato. Então, se continuarmos com esta ideia de que esconder a informação é que faz de nós bons profissionais, eventualmente, com um bocadinho mais de tempo vamos desaparecer. Ok. Doutor Ali, a nossa conversa foi extensa, muito boa. Um último conselho para ser bom em oratório. Alguém que quer ser um bom orador, uma pessoa persuasiva. Um último conselho, qual é que seria? Um último conselho seria, primeiro, assegura que conhece bem o seu mercado, assegura que conhece bem o seu tema, de modo que tenha confiança suficiente para abordar o tema em qualquer ângulo, seja acordado às 5 horas de madrugada, ou seja, às 23 horas no período da noite e consiga responder de forma bastante simples. O segundo conselho seria ter um pouco mais de coragem e se expor mais a esta experiência, a este desafio. Não ter medo de cair no ridículo. Exatamente. Não ter medo de falar, não ter medo de ser a voz, não ter medo de liderar pela voz, não ter medo de numa sala sem voluntários ser o voluntário para falar. Não ter medo de falar para um público pequeno. Sim. E não ter medo ou não hesitar em falar com um público grande. Okay. Só assim é que nós
treinamos a nossa comunicação. Depois eu diria sempre, voltem a estudar um bocadinho sobre oratória, sobre retórica, sobre os patos e o logos que tanto falamos, e se for alguém que está a preparar-se para fazer uma apresentação a um público, vamos lá dizer técnico ou não, mas de alguma matéria técnica, lembre-se sempre de, na sua introdução, se apresentar. Exato. Se apresentar e apresentar as suas credenciais. Exatamente. Dizer quem tu és, dizer o que tu fazes e dizer o quão tem qualificações naquela área. Exatamente. Porque só isto já vai credibilizar o público, já vai deixar o público atento para tudo o resto que vai falar. Não esqueça de, depois disso, fazer apelos emocionais ao público a que se destina, usando exemplos da vida prática, usando questões que eventualmente vão refletir com o público. E por final, eu diria sempre que estes dois não chegam, apesar de ser o que estamos a assistir muito nos tempos atuais. São apresentações de certificados, apresentações de apelos emocionais, ou venha se inscrever agora se quiser ter sucesso, mas depois esquecemos do logos. Sim. É importante apresentar os argumentos lógicos, baseados em fatos verídicos, verificados. Exatamente. Apresentar gráficos, se estivermos a falar de uma apresentação, é apresentar os dados e por aí além, e tudo isso melhora a comunicação. Ok. É tudo, doutor Ali? É tudo. Muito obrigado pelo Foi um prazer. doutor Emerson. Muito obrigado. Prazer. Até a breve. próxima. Obrigado. Até o Obrigadão. próximo episódio.